No mundo repleto de mistérios e simbolismos, a maçonaria surge como uma das sociedades secretas mais enigmáticas e intrigantes da história. Com uma trajetória que remonta a séculos, esta ordem fraternal tem provocado teorias conspiratórias e fascinação, destacando-se com o 33º grau como um dos níveis mais elevados e misteriosos dentro dessa complexa hierarquia. Para compreender o mistério do grau 33, é essencial mergulhar nas profundezas da história e dos rituais que constituem os alicerces dessa ordem. Os maçons, ao longo dos séculos, desenvolveram uma rica tradição de conhecimentos esotéricos, filosofia moral e construção de sociedades baseadas em princípios éticos. Desde a construção das majestosas catedrais medievais até os salões secretos onde importantes decisões foram tomadas, a maçonaria deixou uma marca indelével na história. O 33º grau da maçonaria é frequentemente envolto em véus de segredo e especulação. Muitos acreditam que este é o ponto culminante de uma jornada maçônica, onde os iniciados alcançam um nível de conhecimento e iluminação que transcende o maçom comum. O que exatamente acontece no ritual do 33º grau? Quais são os segredos que são revelados aos poucos, medida por medida, conforme o maçom avança em sua jornada? A linguagem simbólica desempenha um papel central na maçonaria, e o grau 33 não é exceção. Os símbolos utilizados nesta ordem têm significado profundos e esotéricos, transmitindo mensagens que vão além das palavras. Ao desvendar esses símbolos e alegorias, podemos lançar luz sobre os conceitos fundamentais que guiam a filosofia maçônica. Do olho que tudo vê, à escada de Jacó, cada símbolo carrega consigo uma riqueza de significados, que é revelada aos iniciados no curso de sua jornada. Além dos rituais secretos e símbolos enigmáticos, a maçonaria desempenha um papel significativo na formação da sociedade e na influência de eventos históricos. Desde os pais fundadores dos Estados Unidos até líderes influentes em diversos campos, muitos foram membros desta ordem. Como a maçonaria moldou a história e como as figuras proeminentes foram influenciadas pelos princípios maçônicos. A aura de mistério em torno do 33º grau da maçonaria também deu origem a várias teorias conspiratórias, desde supostos planos secretos para controlar o mundo até a ideia de que a maçonaria guarda conhecimentos ancestrais ocultos. As teorias sobre o 33º grau são um tanto quanto intrigantes. Vamos explorar essas teorias e separar o fato da ficção, investigando a verdade por trás das conspirações que envolvem essa ordem ancestral. Ao longo deste documentário, embarcaremos em uma jornada para desvendar os mistérios do grau 33, desde as origens históricas até os rituais secretos e símbolos esotéricos. Exploraremos cada faceta dessa ordem com mais de 3 séculos de existência. Prepare-se para uma viagem rumo à iluminação maçônica e a descoberta do que realmente acontece por trás do véu do 33º e último grau da maçonaria. A história da maçonaria é como um labirinto de passagens secretas, cheio de símbolos e rituais. Após o declínio do Império Romano em 476 da Era Comum, os nobres romanos afastaram-se das antigas cidades e levaram consigo camponeses para proteção mútua, dando início ao sistema de produção baseado no feudalismo. Ao se fixar em novas terras, os nobres necessitavam de castelos para sua habitação e de fortalezas para proteger o seu feudo. Como a arte de construção não era um ofício nobre, ela deveria advir do povo, e os construtores, herdeiros das técnicas gregas e romanas de construção civil, deram origem às guildas de pedreiros. As guildas eram organizações ou associações de artesãos ou trabalhadores em uma determinada atividade ou ofício. Diferentemente do povo em geral, que não tinha direito de ir e vir, as guildas de pedreiros necessitavam mover-se para a construção de novos castelos. Além de prestarem serviços à nobreza, os construtores trabalharam também nas construções de igrejas e nas fortalezas dos cavaleiros templários. Os segredos da construção eram guardados com zelo, visto que, se caíssem em domínio público, as regalias concedidas à categoria se cessariam. Também não havia interesse em popularizar a profissão de pedreiro, uma vez que o sistema feudal exigia a atividade agropecuária dos vassalos.
Essas guildas tomaram na França o nome de companheirismo, do latim popular companionem, ou aquele que partilha o pão com o outro, designando um grupo cujo objetivo é ajuda mútua, proteção, educação e transmissão de conhecimentos entre todos os seus membros. Essas guildas marcaram o início da maçonaria operativa. No século XIV, o mundo foi atacado por pandemias, onde a peste negra dizimou a população mundial. Após ser superada, o regime feudalista declinou, dando lugar ao mercantilismo, marcando o fim da Idade Média e o surgimento do Renascimento. Esses eventos históricos e os desenvolvimentos políticos e sociais levaram mudanças nos movimentos religiosos, enfraquecendo a Igreja Romana devido à ruptura da unidade cristã advinda da Reforma Protestante. Nos séculos seguintes, o avanço da sociedade foi marcado pelo otimismo, progresso e na busca pela liberdade e igualdade, dando início ao Iluminismo no século XVIII, que enfatizou a razão e a ciência em contraposição à fé. Em 1666, devido às propensas condições estruturais e climáticas, a cidade de Londres foi destruída por um incêndio. A reconstrução envolveu muitas guildas de pedreiros ou maçons operativos na cidade, tornando a Inglaterra um berço da maçonaria operativa. Com o tempo, as construções diminuíram e as guildas de construtores enfraqueceram. Para se manterem, passaram a aceitar outras classes de artífices, formando agremiações que mantinham os costumes dos pedreiros em suas reuniões. Essas associações sobreviveram ao tempo, e os segredos das construções não eram mais importantes e foram estudados publicamente. O método de associação e reconhecimento da maçonaria operativa era útil para o modelo que surgiu posteriormente. Em vez de erguer edifícios físicos, catedrais ou estradas, o objetivo era erguer o edifício social ideal. A segunda fase da maçonaria, chamada de especulativa, utilizou os moldes de organização dos maçons operativos, juntamente com ingredientes fundamentais como o pensamento iluminista, a ruptura com a Igreja Romana e a pós-reconstrução física da cidade de Londres. Em 24 de junho de 1717, dia de São João, a maçonaria estabeleceu-se de forma significativa com a fundação da Grande Loja de Londres. Nesse marco histórico, 4 lojas maçônicas se reuniram para um jantar conjunto. Inicialmente, a Grande Loja era uma festa anual para as lojas, mas em 1721, por meio de uma comunicação trimestral, ela começou a se estabelecer como um corpo regulador. A Grande Loja atraiu outras lojas fora de Londres para suas reuniões, expandindo sua influência e importância. Esse evento marcou o nascimento da maçonaria moderna. A Grande Loja de Londres editou o Livro das Constituições em 1723, estabelecendo regulamentos para governar a franco-maçonaria. A Constituição de Anderson, como é conhecida, é o principal documento e a base legal da maçonaria especulativa, gradualmente substituindo os preceitos tradicionais que até então regulavam as atividades da maçonaria operativa. Além da Constituição, a Grande Loja de Londres propôs mudanças em seus procedimentos. No entanto, muitas lojas não quiseram endossar as mudanças feitas pelos chamados modernos. Essas lojas não afiliadas e seus membros passaram a ser referidos como antigos maçons ou maçons de São João. Os países vizinhos começaram a criar suas grandes lojas. São os casos da formação da Grande Loja da Irlanda em 1725 e da Grande Loja da Escócia em 1736. Embora nenhuma das duas tenha convencido todas as lojas existentes em seus países a se unirem por muitos anos. Em 1751, na cidade de York, algumas lojas não afiliadas à Grande Loja de Londres se reuniram e formaram uma grande loja rival, estabelecendo como a Grande Loja Antiga da Inglaterra. Com a rivalidade entre as grandes lojas, a denominação Rito de York começa a tomar corpo. Na verdade, ainda não se tratava de um rito.
mas sim do procedimento adotado pelos maçons de York, que divergiam em alguns dos procedimentos adotados pelos maçons de Londres. Na prática, tratava-se de um mesmo procedimento, com poucas alterações, tanto dos antigos, os de York, quanto dos modernos. Essas duas grandes lojas disputaram a supremacia, até que se uniram em 27 de dezembro de 1813 para formar a Grande Loja Unida da Inglaterra. Com a diversificação das lojas, novas formas de trabalho foram surgindo, estabelecendo a formação de diferentes ritos. O rito de York se tornou mais praticado no mundo, mas o rito escocês, com seu lado esotérico, se tornou mais famoso e emblemático. Os primeiros vestígios do início do rito escocês antigo e aceito remontam a meados de 1733, com registros dos graus denominados mestres escoceses. O escocismo surgiu na França quando a Revolução Gloriosa derrubou o rei James. Na Inglaterra, ele era chamado de James II, e na Escócia era James VII, o último monarca da dinastia Stuart. James II, sendo católico em um país predominantemente protestante, fugiu da Inglaterra diante de uma ameaça iminente, buscando refúgio em solo francês. Estabelecendo-se nos arredores de Paris, James II recebeu apoio do rei, Luís XIV, que via nele a oportunidade de minar a estabilidade política na Inglaterra. A influência de James II deu origem ao termo escocismo, como uma corrente específica dentro da maçonaria. O rito escocês tem uma história lendária ligada aos Cavaleiros Templários. Durante a perseguição ocorrida no século XIV, muitos cavaleiros foram acolhidos na Escócia, dando origem à lenda. Estudos recentes no Brasil afirmam que o templarismo não influenciou diretamente o rito escocês, mas sim a maçonaria de perfeição ou rito de Eredon, ponto de partida para o rito escocês. A maçonaria de perfeição, supervisionada por um soberano grande consistório, buscava reestabelecer a antiga maçonaria diante da ameaça aos valores essenciais. A ideia de organizar harmoniosamente os diversos graus praticados resultou no rito escocês, expressando a vontade de pôr fim à proliferação anárquica de graus escoceses com a divisa Ordo Ab Cal, ou Ordem do Caos em português. Embora não tenha sido idealizado na Escócia, o rito recebeu esse nome devido às suas raízes. Inicialmente composto por 25 graus, nos Estados Unidos, tornou-se o rito escocês antigo e aceito, com a adição de 8 graus, totalizando os atuais 33 graus. O termo antigo e aceito na maçonaria reflete a síntese das influências dos maçons antigos e operativos, que detinham o direito de ir e vir, e dos especulativos, que não eram pedreiros, mas foram aceitos na ordem. Albert Pike, maçom proeminente e grau 33, desempenhou papel significativo ao revisar o rito, incorporando simbolismos de várias tradições esotéricas. O legado de Pike na maçonaria é significativo, embora envolto em controvérsias e interpretações diversas. Seu trabalho deu origem a Moral e Dogma, livro que explora simbolismos, rituais e filosofias maçônicas. Na maçonaria, ao atingir o 3º grau, os maçons estão plenamente habilitados a exercer suas prerrogativas maçônicas. Os graus superiores exploram a filosofia e a moral simbolicamente e são gerenciados por um Supremo Conselho para manter a uniformidade global dos rituais. Os 33 graus do rito escocês são organizados em 6 lojas, sendo que cada uma delas está associada a um tema ou período histórico específico. Cada loja aborda passagens desses períodos, proporcionando uma trajetória rica e significativa para o maçom. O percurso maçônico começa nas lojas dos graus simbólicos e progride até chegar nas lojas dos graus administrativos, alcançando seu ápice no grau 33. Cada grau é delineado por meio de alegorias e cerimônias de iniciação, contribuindo para a profundidade simbólica e espiritualidade da jornada maçônica. O rito escocês antigo e aceito, composto pelos 33 graus, representa um dos conjuntos mais significativos de rituais maçônicos em todo o mundo.
Inicialmente, os 3 primeiros graus são conduzidos pelas grandes lojas, enquanto os 30 graus subsequentes ficam sob a jurisdição do Supremo Conselho do Grau 33. Os Supremos Conselhos, estabelecidos em todo o mundo, compartilham o objetivo comum da glória do grande arquiteto do universo e adotam a divisa Deus Meunca Ius, ou Deus e Minha Justiça, em português. Cada Supremo Conselho mantém soberania plena em seu território, sem interferir nas grandes lojas, focando apenas na governança das oficinas do grau 4 ao grau 33. O ápice desse sistema maçônico é ocupado pelo soberano Grande Inspetor-Geral, conhecido como Grande Inspetor-Geral da Ordem, no Brasil. Este posto representa o último grau no rito escocês, marcando o encerramento do ciclo de estudos. O detentor deste cargo desempenha um papel crucial como guardião, mestre e condutor da maçonaria, orientando os maçons desde os graus iniciais até o último. O 33º grau destaca-se por sua singularidade dentro do rito escocês. Ao contrário dos graus anteriores, nos quais o maçom passa por um elaborado processo iniciático, envolvendo lendas, símbolos e palavras secretas, o grau 33 apresenta uma abordagem distinta. Este grau envolve uma investidura, realizada em uma solene sessão do Supremo Conselho, presidida pelo soberano Grande Comendador. Durante essa cerimônia, o investido presta um juramento sobre o livro da lei e é consagrado com uma espada, além de receber uma faixa e uma medalha, marcando sua distinção e reconhecimento no universo maçônico. O maior segredo da maçonaria está no 32º grau, onde o maçom recebe o título de Sublime Cavaleiro do Real Segredo, ou Soberano Príncipe da Maçonaria. Pertencente à série dos chamados graus administrativos, esse grau tem conotação militar, refletindo características templárias. O grau 32 condensa e recapitula os graus precedentes, sendo um preparativo para o 33º. Sua finalidade é formar homens mais iluminados e fortes, que aspiram ao trabalho individual direcionado ao bem comum. O segredo contido neste grau reside na universalidade da maçonaria, transcendendo as fronteiras religiosas e reconhecendo todos os caminhos espirituais, independentemente da fé seguida, seja ela cristã, judaica ou filosófica. A maçonaria acredita na unidade divina e reconhece que todos os caminhos espirituais são partes integrantes do todo, refletindo na busca pela verdade. Em nossa jornada pelo mundo da maçonaria, apenas começamos a desvendar seus mistérios e significados. Desde as humildes origens nas guildas de pedreiros romanos até o presente, exploramos as complexas camadas desta fraternidade secular. Ao traçar a evolução dos ritos e mergulhar nos enigmas do grau 33, testemunhamos o contínuo impacto da maçonaria na história e no desenvolvimento das sociedades. Sua influência transcende fronteiras e tempos, moldando ideias, valores e a própria essência das comunidades. A maçonaria permanece como uma organização rica em tradições, símbolos e ensinamentos, continuando a desempenhar um papel profundo e duradouro na busca pela verdade, fraternidade e progresso humano. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquele amigo que também se interessa pela maçonaria. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas publicações.